Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o francês aqui no Canadá. Se é importante ou não, que isso pode te ajudar, entre outras coisas. Então, se você tem interesse nesse tema, continua assistindo esse vídeo. Bom, vamos começar lá do início para você entender todo o contexto. O Canadá em si, né, o país em geral, ele era para ser um país totalmente bilíngue, falando o inglês e o francês. No entanto, acabou que no meio do caminho o francês acabou se perdendo. E hoje a maioria das províncias não se fala os dois idiomas simultaneamente, né? O francês. Obviamente que algumas pessoas até sabem, mas isso não é o forte, né? A maioria das províncias, o forte, a comunicação geral ali é no inglês mesmo, com exceção da província que nós estamos, que é o Quebec. No Quebec, a língua primária deles é o francês. E isso aqui, gente, é muito, muito, muito forte. Então, assim, cada vez mais eles estão pressionando para você falar o francês. Por mais que você já chegue aqui com o inglês, eles vão tentar de alguma forma fazer com que você se interesse aí de aprender o francês. Seja por conta da comunicação, por conta das regras de imigração, enfim. Eles estão apertando mesmo e fechando esse cerco para que a maioria das pessoas comecem a introdução ali no francês. Vale lembrar que isso não é só para o Quebec. Atualmente existem algumas regras de imigração. Abro um parênteses aqui, eu não sou consultora de imigração. O que eu sei é o que eu escuto nos jornais, o que eu leio, as informações que eu pego e repasso para vocês. O ideal é que vocês consultem um agente de imigração mesmo, para ter todas essas informações, saber quais são de fato essas leis, essas regras, para que vocês fiquem realmente por dentro. Aqui eu estou fazendo uma introdução no tema baseado nas informações que eu tenho. Atualmente há, diversos caminhos aí de migração que, se você tiver o francês, isso te ajuda a pontuar melhor. E não é pouco. O francês, ele tem um peso bem legal ali na questão da imigração, da pontuação que você precisa. Também é interessante dizer, gente, que não é só para o Quebec. Essas pontuações que eu estou falando também vale para processos federais, que são de outras províncias. Até saiu uma notícia falando que eles iam tentar inserir o francês de novo em outras províncias. Então, eu acho que até por isso que eles estão fazendo essa questão da pontuação, para estimular as pessoas a buscarem o francês também, a aprender o francês, porque isso realmente ajuda. Agora, gente, eu digo para vocês, se vocês estão vindo para a província do Quebec, vir sem o francês para tentar emigrar, eu vou usar um termo assim bem chulo, é burrice, porque não faz sentido. Aqui, gente, sério, eles são demais, assim, sabe, com o francês. Então, todos os caminhos de migração te arrastam para aprender o francês. Para mim não é um problema, eu gosto de aprender o francês, embora eu não sei se vocês saibam também, o francês aqui do Quebec, ele é literalmente um francês quebecois. Ele não é o mesmo francês falado na França. Obviamente que grande parte das coisas são iguais, mas há muitas particularidades. Então vale a pena você também saber isso, para que quando você chegar você não tome um susto, porque tem bastante coisas diferentes, especialmente o sotaque. Até existem alguns videozinhos aí que o pessoal coloca e brinca, fazendo essa comparação do francês normal e tradicional e o francês quebecois. Eles têm um sotaque muito nasal, isso dificulta bastante a gente no começo para entender o que eles estão falando. Mas aos pouquinhos eu acho que a gente vai acostumando. Até eu faço francização aqui, o meu professor, ele é quebecois, então em alguns momentos ele fala rápido e é muito difícil entender o que ele fala. Mas assim, vai dar tudo certo. É bom que vocês saibam essa pequena diferença aí, porque às vezes a pessoa chega aqui com um pouco do francês
da França e acaba se deparando com isso e é diferente. Falando ainda do Quebec, gente, existem vários processos de imigração aqui também. E antes, se fosse dependendo, né, da área, se você estivesse no NOC e tudo mais, conseguisse uma job offer, eles não exigiam que você tivesse o francês, isso fora da ilha. No entanto, agora, até para quem está fora da ilha, há uma exigência de pelo menos o mínimo do francês, né? E esse mínimo é oral, escrito, falado. Então agora não tem para onde você correr, né? Porque antes o que acontecia? As pessoas viam essa dificuldade em relação ao francês e falavam, então eu vou me mudar para fora da ilha, vou conseguir uma job offer e vou fazer o processo de imigração por lá. Mas não é bem assim, gente. Agora, para você fazer esse processo também, você precisa do mínimo do francês. O mínimo que eles exigem, gente, não é tão alto, intermediário. Então, eu acho assim, se você já vem com um pouco de francês, você consegue se virar. Mas falando bem sinceramente, eu acho que o ideal é que você já vinha com um francês bem ok, para você ir se adaptando com um francês falado daqui, que eu acho que vai te ajudar muito. Não vamos negligenciar o francês no Canadá, porque realmente é algo que cada vez mais tem se tornado importante, principalmente no Quebec, mas não apenas no Quebec. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, Karina, mas é totalmente possível ir para outros lugares, ou até mesmo aqui no Quebec, se comunicar em inglês, apenas em inglês. E eu vou te responder, você tem razão. Realmente você consegue se comunicar em outras províncias e inclusive aqui no Quebec em inglês. Mas se você tem uma cabeça pensando na imigração, o francês, ele é um plus que pode te salvar. Existem muitos processos aí que estão tendo aquelas rodadas, sabe? E a pontuação chega a ser baixa. Então, se você tem o francês, você sobe níveis ali na frente de outras pessoas. Então, assim, se você pensa em migração, em ficar no país, em buscar um processo que você consiga fazer, eu te aconselho a aprender o francês, nem que seja o básico. Falando de Quebec, não é uma escolha, né? Você precisa do francês para você emigrar aqui. Obviamente, se você fizer um processo por empresa direto, pode ser que a empresa ali te dê uma colher de chá, né? Digamos assim. Mas atualmente, gente, todos os processos estão fechando o cerco para você aprender o francês, para você ter o mínimo de francês. Até eu tava falando com uma pessoa que é vizinha aqui nossa, e ele tava falando que ainda bem que deu certo de fazer o processo dele de extensão antes dessas alterações, porque senão já se enquadraria nessa questão de ter o francês, porque não é uma escolha só da empresa, sabe? A empresa pode amar o teu trabalho, pode amar tudo, mas se o governo disser que não vai se aprovar o teu processo, até para conseguir job offer, até esse processo da job offer, né? Então, assim, por que não aprender o francês? Eu sei que, dependendo da idade de cada um que está fazendo esse processo, eu já, né, com 30 e alguns anos, fico pensando, pô, aprender mais idiomas nessa altura da vida não é fácil, não tem sido fácil, tem sido um grande desafio. Já falei para vocês diversas vezes isso também. Quanto mais cedo você é introduzido, né, nesses idiomas, melhor. Quanto mais prática você tem, mais possibilidade de se comunicar nesses idiomas diariamente, melhor. Porque quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil isso fica. Mas é bom dizer que fica difícil, mas não fica impossível, né? Existem muitas pessoas aqui que vieram também pra cá sem o idioma e que meteram a cara a tapa ali e conseguiram aprender e hoje se comunicam nesses idiomas. Então vale a pena você tentar, se esforçar e vai dar certo, gente, vai dar certo. Eu sempre falo isso pra vocês, né, no final, que vai dar certo, porque eu sempre repito uma frase que é assim: Deus faz aquilo que nós não podemos fazer.
Então, assim, às vezes a gente fica, ai meu Deus, tomara que dê certo tal e tal coisa. Mas a gente não quer fazer o que a gente tem que fazer, a gente quer que Deus opere um milagre lá e tudo aconteça. E eu já penso diferente, eu acho que a gente faz tudo que tá no nosso alcance, se disponibiliza ali a aprender um novo idioma e Deus vai dando a capacidade e vai colocando as pessoas certas no nosso caminho, os professores e tudo mais. E eu acredito muito dessa forma. Então, por isso que eu creio que milagres acontecem 50-50. Depois de você ter feito tudo o que você precisava, aí Deus lá age e abençoa também. Então, por isso que eu creio que tudo vai dar certo se a gente fizer a nossa parte também. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo abra um pouquinho a tua cabeça em relação a aprender um novo idioma. E eu digo isso porque às vezes você não pontua tão bem nesses processos quando você faz a simulação, por você ter a idade um pouquinho mais avançada do que eles acham, né, do padrão ali deles, ou não tem todos os requisitos, enfim, gente, eu não sei aonde pode ser que tenha o desfalque ali, mas o que eu sei é que o francês ele pode te ajudar. Então o objetivo do vídeo é abrir literalmente a sua mente para que você veja, tipo, às vezes você fez um simulado lá, não alcançou tudo o que precisava, mas você ainda tem opção. E eu digo para vocês, gente, cada vez mais o francês tem sido importante em todo o Canadá, mas principalmente no Quebec. Não é uma opção, né? É uma exigência que eles fazem aqui que nós tenhamos o francês para a imigração. Cada vez mais é mais importante que você tenha os dois idiomas. Então é isso, comenta aqui se você já fala francês, se tem interesse em aprender, se gosta, qual que é o teu caso aí com relação ao francês, me deixa saber aqui nos comentários. E é isso, que Deus abençoe vocês e um beijo!